nós estamos desenvolvendo a série Uma Vida Abençoada. E esta série, ela é tão extraordinária que nós ministramos a série todos os anos, como também o seminário Paz e Provisão. Essas duas séries, nós temos aprendido tanto e Deus tem iluminado os nossos olhos para que possamos viver assim. É tão extraordinária a obra da redenção. Hoje eu estava numa clínica e tinha um senhor que estava lá ao meu lado e eu comecei a conversar com o filho dele. E interessante, queridos, como que o Evangelho traz luz aos nossos corações. É impressionante. E ele estava dizendo assim, todos nós, todas as pessoas, todos são filhos de Deus. Eu tive a oportunidade de dizer para ele, não, nem todos são filhos de Deus. Eu perguntei, o senhor tem uma Bíblia na sua casa? Ele falou, tenho. Eu falei, então chegando na sua casa, abra em João capítulo 1. O senhor vai abrir a Bíblia e vai ler e vai estar escrito. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e ele era a luz dos homens, luz do mundo. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Olha que extraordinário esse texto. E quando você lê esse texto, você vai ter a certeza que nem todas as pessoas na face da terra são filhos. A Bíblia diz que a criação está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. A criação está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Nós, filhos, que cremos em Jesus, e temos Jesus como o nosso Senhor e o nosso Salvador, Ele disse que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Isso é extraordinário. Mesmo você que está começando a sua jornada, a sua caminhada, no desenvolvimento da sua fé, os teus olhos já foram abertos. Algumas verdades da palavra de Deus, que são irrevogáveis e imutáveis, ninguém mais tira de dentro de você. A certeza é a convicção. A Bíblia diz que nós somos selados com o Espírito Santo. Olha que extraordinário, é o selo, é a garantia da vida eterna. Imagina uma correspondência, se ela não estiver selada, ela não chega ao seu destino. Mas nós que recebemos Jesus, nós recebemos o selo do Espírito Santo, que é a garantia da vida eterna. Então, em Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos. Queridos, mas não basta sermos filhos. A Bíblia diz, em Gálatas capítulo 4, que o herdeiro, enquanto ele é menino, em nada difere do escravo. O herdeiro, enquanto ele é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ele está debaixo de tutores, de curadores, até o tempo determinado pela lei. Um jovem, um adolescente, uma criança, quando ele tem direito a uma herança, ele não toma posse da herança quando ele é criança. Ele precisa chegar à maturidade. A ignorância, ela é letal. Duas coisas nos impedem de vivermos a plenitude daquilo que Deus tem para nós aqui nesta terra. Primeiro é o pecado. Segundo, a ignorância. Porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos tira da presença de Deus. E fora da presença de Deus não tem paz, não tem alegria, não tem gozo, não tem vida plena, não tem vida abundante. E a ignorância. Mike Murdock, ele foi convidado para estar na Índia. E ele diz que caminhando pelas ruas de Calcutá, ele sentiu o odor, o cheiro terrível da ignorância. Ele sentia nas suas narinas o odor,
cheiro terrível da ignorância. Mas ignorância tem cheiro, porque as pessoas na sua ignorância, se você olhar e ler e buscar, der um Google lá, você vai ver aquelas pessoas naquele rio Gandhi, pessoas mortas ali, sendo levadas pelas águas, animais mortos, e eles bebendo daquela água, se mergulhando ali muitas vezes, como que um batismo de purificação. Imagina o nível da ignorância. Pessoas muitas vezes vivendo em esgotos, porque eles acreditam que eles nasceram em uma casta, e eles não podem ousar deixar aquela casta, eles têm que permanecer lá. Imagina essa imposição do diabo, dizendo, olha, você nasceu assim, então você vai morrer assim, e na verdade você está passando por esta vida para ser aperfeiçoado aí, quem sabe na próxima encarnação, você vai ter uma chance de nascer um pouquinho melhor. Isso é uma doutrina do inferno, não é uma doutrina bíblica. Algumas pessoas, elas pensam que por meio das obras, elas podem alcançar a salvação. Essa foi a grande descoberta de Martinho Lutero, no ano de 1500, sendo um monge, observando e vendo a forma que as pessoas serviam a Deus e a exigência muitas vezes de sacerdotes. Seus olhos foram iluminados e ele pôde ter a percepção que a salvação é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É bem verdade, nós não somos salvos pelas obras. Você não pode fazer nenhum tipo de obra para convencer Deus para que você vá para os céus. Na verdade, se você pensar assim, você está anulando a obra perfeita da redenção, o preço que foi pago por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E a obra que ele fez foi perfeita. E ele fez a declaração, está consumado. Perfeito. O preço foi pago. Sem derramamento de sangue não há remissão. Ele derramou o seu sangue. Ele assumiu o nosso lugar na cruz. E que você tenha os seus olhos iluminados cada dia mais, para ter o entendimento e a percepção que o pecado já não tem mais domínio sobre a sua vida. Que os seus olhos sejam iluminados e que todo espírito de angústia, de ansiedade, sejam quebrados e vencidos no teu coração e na tua alma. Que nós precisamos aprender a lidar com as nossas ansiedades. Todos os dias a gente ouve bombas e bombas e bombas e bombas e notícias e notícias. E se nós não cuidarmos, nós vamos ficando amedrontados, aterrorizados, apavorados, angustiados. Uma coisa é certa, Deus é Deus, Ele não mudou, Ele continua no trono. Eu me lembro que aquele presidente do Irã, Ahmadinejad, uma coisa assim, até o nome dele parece nome de demônio. Ele dizia que Israel precisava ser varrido do mapa. Ele dizia isso, Israel tem que ser varrido do mapa. E o primeiro-ministro de Israel disse, para que isso aconteça, tem que tirar Deus do trono. Porque foi Deus que estabeleceu a nação de Israel. Foi o próprio Deus que disse a Abraão, Abraão, a tua descendência vai estar em um outro país por 400 anos. E eles permaneceram 430 anos no Egito. Mas depois Deus disse que vai tirá-los com o braço forte, fazendo deles uma nação sacerdotal. O mesmo Deus disse que eles passariam pelo cativeiro da Babilônia e que o cativeiro duraria 70 anos. Quando os discípulos de Jesus vieram, olhando o templo ornado com grandes pedras, e Jesus disse assim, não ficará pedra sobre pedra que não vai ser derrubada. E quando vai acontecer isso? Essa era a curiosidade. Jesus disse, olha, não convém saber os tempos. Uma coisa é necessário, sejam cheios do Espírito Santo. Amém? Não convém, sabe? Quando a besta vai se manifestar, quando o espírito do anticristo já está aí há 2000 anos, há um espírito atuando. A besta já está por aí. Tem coisas que eu gostaria de falar, mas não posso falar. A besta já está por aí.
Mas a recomendação bíblica é Atos 1:8, enchei-vos do Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aprenda a lidar com o seu coração ansioso. Fala, mas apóstolo, mas como? Colocando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Paulo no cárcere, ele diz, ei, alegrem-se, regozijem-se no Senhor. Outra vez eu repito, alegrai-vos no Senhor. Não estejais preocupados com nada. Antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Presta atenção. Dobra o seu joelho. Você precisa de provisão? Quantos precisam de provisão? Provisão. Existem talvez algumas situações complexas, algumas confusões você que fez e criou para você mesmo. E algumas outras confusõezinhas Deus permitiu. E algumas outras o diabo traz para dar uma mexida no seu coração, para você questionar a fidelidade de Deus. Mas independentemente se você criou a confusão, ou Deus colocou você na prova, e Deus pode colocar, porque Deus colocou Abraão à prova, ou mesmo que o diabo tenha se levantado contra você, preste atenção. Vai lá no seu quarto, fecha a porta do seu quarto. As crianças foram dormir. Dobra o seu joelho. Fala, Deus, eu me meti nessa confusão. Eu pequei, eu errei. Eu tomei decisões equivocadas. Peguei um caminho que eu não deveria pegar. E a coisa está complicada. Mas o Senhor pode me socorrer. Meu irmão, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Eu me lembro que nós passávamos por um desafio, é uma coisa fora do normal. Nós tínhamos um desafio financeiro. Como igreja, nós abrimos as igrejas, algumas igrejas. E um dia eu orando no meu carro, Deus falando comigo, a presença de Deus encheu aquele carro. Eu estava ouvindo uma canção que dizia, tua fidelidade é grande. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Nada é como tu. Bendito Deus, grande é tua fidelidade. Eu comecei a chorar, literalmente. Tinha um jovem que estava comigo no carro. Deus falou, filho, eu sou fiel. Eu sou fiel. Porque uma pessoa telefonou para mim, não era meu amigo, tinha me visto em algumas reuniões da Adonep, e ele não era de Campo Grande, ele era de Curitiba. Eu atendi um telefone, ele falou, eu sou tal, pessoa tal, e falou, Deus falou comigo, eu preciso depositar um dinheiro na conta da igreja. Naquele dia ele depositou $18.000 na conta da igreja. Alguns clientes acreditam, sabem que é verdadeiro. Porque Deus é fiel. Se algum dia Satanás colocar em dúvida a fidelidade de Deus, questionando você, você vai poder dizer para ele, chegou tarde. No Salmo 119, a Bíblia diz que todas as promessas de Deus foram completamente testadas. E diz, por isso o teu servo as ama. Por isso o teu servo as ama. Nós estamos desenvolvendo a série Uma Vida Abençoada. A Bíblia diz em Efésios 1:3 que Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você já foi abençoado. Você é um abençoado. Você está autorizado a prosperar. Você está autorizado por Deus a ir bem. Você está autorizado por Deus a ser bem-sucedido.
A Bíblia diz: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento, o meu povo é levado ao cativeiro, fica aprisionado por falta do entendimento, que é a revelação da palavra. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Queridos, quando Josué assumiu o comando da nação, imagine estar diante de uma nação com quase 3 milhões de pessoas, caminhando por um deserto rumo à terra prometida. Não tinha água encanada, não tinha energia elétrica, não tinha vasos sanitários, não tinha papel higiênico, não tinha panificadora, não tinha supermercado, mas tinha um Deus. E Deus está acima de todas as coisas. Por 40 anos, Moisés esteve à frente daquele povo e não faltou provisão para cada dia. A Bíblia diz que as vestes deles não se envelheciam. Imagina as sandálias andando sobre pedras, lugares áridos, a travessia do Egito para chegar à terra prometida. Imagina a imensidão do deserto, e no deserto não se encontra água, mas quando Moisés clamava e o povo clamava, de uma rocha brotava água. Quem era aquela rocha? Aquela rocha é Cristo, aquela rocha é Jesus. E quando nós clamamos, sempre brota água. Você está entendendo? Todos os dias, por 40 anos, Deus enviava o maná, provisão. Mas o povo vai se tornando farto de maná. Querido, jamais se afaste da palavra. Aqui está aquilo que você precisa. É o alimento para o teu espírito, é o alimento para a tua alma. Muitas pessoas estão desnutridas, estão diante da fonte. Abraão, ele tinha uma esposa chamada Sara. E Sara, ela não concebia, ela não dava luz, e ele tinha a promessa. E o tempo vai passando, vai se angustiando. De repente, Sara chegou para Abraão. Abraão faz o seguinte: tem um relacionamento com Agar. Agar era uma egípcia, serva de Sara. E aí nós teremos um filho, vai ser nosso filho. E Abraão, então, tem um relacionamento com Agar. E gerou um filho chamado Ismael. A criança começa a crescer. Quando começa a crescer, Sara engravidou. Por que eu fui permitir que Abraão tivesse um relacionamento com Agar? E as crianças começaram a crescer. Só que o filho da egípcia dava uns cascudinhos no filho da Sara. E a Sara começou a ficar um pouquinho enciumada. Chegou um momento que falou: não suporto mais. Despede esta serva com seu filho. E ela veio a Abraão. Deus disse: ouve a esposa. Então despediu Agar. E ela saiu da casa do seu senhor com odre, com água e pães. E foi rumo ao deserto, sem direção. Acabou a água, acabou o pão, a criança chorando com fome. O que Agar fez? Pegou a criança, colocou debaixo de um arbusto e foi para um lugar distante, para não ouvir o choro da criança. Imagina o coração de uma mãe, sabendo que o seu filho vai morrer de sede, de fome. E lá estava Agar, angustiada, como que desesperada. E Deus veio a ela através de um anjo e ministrou a ela e disse: levanta os teus olhos. E quando ela levantou os olhos, diante dela tinha uma fonte de água, mas ela não via. É possível que em meio às nossas angústias, os nossos temores,
as nossas guerras diárias, as nossas lutas, que não são poucas, não é verdade? Todos os dias, meu irmão, parece que, mesmo que você não faz, o Satanás cria alguma coisa para perturbar você, não é assim? Suscita uma preocupação, e a gente perde essa percepção da presença de Deus, da fonte inesgotável que está ali diante de nós, que pode nos prover, que pode nos sustentar. Ele é o alimento para o nosso espírito, Ele é o alimento para o nosso espírito. Traz refrigério para a nossa alma. É preciso que a nossa mente seja renovada. E ela só pode ser renovada pela palavra de Deus. É tão extraordinário pensarmos a respeito da criação. Eu estava ouvindo uma pessoa que trabalha com neurociência, impressionante as descobertas, extraordinário. Pessoas que foram traumatizadas, olha só, isso é fato. Pessoas, muitas vezes, que são espancadas, elas ficam traumatizadas. Pessoas que apanham demais ficam traumatizadas. Mas pessoas que gritam com outras pessoas, o trauma do grito na alma de uma pessoa é o mesmo de uma surra. É o mesmo. Pessoas que sofreram traumas, porque foram muitas vezes espancadas, fica gravado na memória. E pessoas que também que alteram a voz, gritam demais, pessoas estão traumatizadas, não pode ouvir um decibéis a mais, que ele assusta, ele apavora. Que na sua casa não haja espancamento, e que na sua casa também não haja gritos. Você está me ouvindo? Você pode criar um ambiente diferente na sua casa. A Bíblia fala a respeito do domínio próprio. A pastora Tânia disse que tem gente que tem demônio próprio. Tem o domínio próprio e o demônio próprio. A série não é sobre dinheiro. Algumas pessoas elas ficam bloqueadas quando falam de dinheiro. Milton é um escritor, e eu pedi para a apóstola comprar esse livro para mim. Ele escreveu esse livro em 1867, se eu não me engano. Coisa assim. Ele é inglês, mas esse livro foi usado nas escolas dos Estados Unidos. E ele fala a respeito de divindades, generais das trevas, como Moloque, Baal e outros. É tipo um romance, mas ele mostra essa hierarquia do inferno. E ele pinta como que quadros, e ele coloca uma entidade chamada Mamon, que está ali ao lado de Satanás no seu trono. Jesus vai dizer: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Na Síria, essa divindade falava a respeito de riqueza, e algumas pessoas têm a mente confundida, porque acham que a riqueza é uma coisa ruim. O que há de ruim na riqueza? O problema não está na riqueza, está na avareza, está na mesquinhez, está na usura. Algumas pessoas elas acham que o mal do mundo está no dinheiro, mas não está no dinheiro, está no amor ao dinheiro. Então o diabo confunde a nossa cabeça, confunde a nossa mente. Interessante que o orgulhoso, ele adquire um carro bom, e as pessoas muitas vezes falam: olha que carro. Ele fala assim: eu tenho uns 3 desses. Isso é orgulho. Agora, o camarada que tem a mente pobre, quando alguém diz: olha que carro lindo, ele fala: não, esse aqui, paguei baratinho nele. É o inverso. Ou então diz: comprei num leilão. Agora, quem conhece a Deus é agradecido e fala: Deus que me deu. Eu tenho um coração grato porque Deus me abençoou. Quem não tem o entendimento dessas coisas, quando ele usa uma roupa boa e alguém diz: olha, que roupa, que esse terno, que lindo, feito sob medida. O pobre diz: comprei lá no brechó.
É interessante a mente do pobre. Porque parece que ele tem vergonha de falar o preço que ele pagou. Mas ele foi condicionado para aquilo. O agradecido diz, não, Deus que me deu, eu sou grato a Ele. Mas como Deus deu? Através da capacidade de você gerar e produzir, através do seu trabalho, recursos para ter. E na verdade, nós só conseguimos produzir alguma coisa porque Deus nos abençoa e abençoa o trabalho das nossas mãos. A Bíblia diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar os sentinelas. Não é verdade? Diz, inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão das dores. Deus acrescenta aos seus amados enquanto eles descansam. Estou falando que não tem que fazer nada, mas é romper com os limites da preocupação, da ansiedade, porque a ansiedade, a preocupação não acrescenta em absoluto nada a você, a não ser doenças na alma e muitas vezes que vai para o seu próprio corpo. As doenças psicossomáticas que começam na mente, depois afetam o corpo. Nós precisamos aprender a administrar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Para isso nós temos o Espírito Santo. O que Deus disse a Josué? Josué, você tem um grande desafio. Substituir Moisés não é pouca coisa. Afinal de contas, Moisés era o grande líder. O líder que Deus falava com ele face a face. O maior legislador da história. Bases de constituições do mundo todo. Bases de direito. Vai estudar, você vai perceber no Pentateuco que é a base do direito para o mundo. Tudo escrito por Moisés. Habilidade na liderança. Porque ele foi treinado e aperfeiçoado por Deus, passando pelas fases difíceis. Mas ele morreu. A Bíblia diz que Israel estava pranteando, chorando. Deus chegou para Josué e disse, Josué, preste atenção, chegou a hora de assumir, e você vai assumir a liderança da nação. E diz, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Eu não te deixarei, nem te desampararei. Todo lugar que você pisar a planta do teu pé, eu vou lhe tenho dado. Fala da mente. Aqui, ó, dá um toquezinho aqui, ó. Está aqui, ó. Preste atenção. Você não vai chegar aonde a sua mente não chegar primeiro. A sua mente vai na frente. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado. Isso é tão extraordinário. A gente começa a pensar, começa a sonhar, Deus começa a fazer. Se voltarmos um pouquinho assim, olha, março de 2020, o primeiro lockdown. Ei, Maria Adelaide, foi tenebroso, não foi? Imagina, tudo fechado. Esquentou aqui, está frio aí? Está quente, não está quente? Não. Está quente não? Só a pastorela está com frio. Está bom para vocês aí? Mas está bom para vocês, fica bom para vocês, deixa ruim para mim. Esquentou. Também já estou falando quase uma hora, né? Primeiro lockdown. E nós estávamos numa reforma no nosso centro de treinamento, avançando para a conclusão. Tínhamos ali 20 a 30 pessoas trabalhando para concluirmos aquela obra. De repente eu chego lá, não tinha ninguém, silêncio. Eu, irmão, não é brincadeira não, você administrar na alma assim. Tudo parou. Aquela coisa, economia a gente vê depois, tá bom. Quem tem recursos, como os globais, ficam em casa fazendo origami e pedindo iFood pelo telefone. Mas se quem tem que vender o picolé, quem tem que vender água de coco, quem tem que abrir a hamburgueria, coisas pequenas que o recurso é para o dia, fica sem comer. Mas Deus, Ele é fiel. Ele é surpreendente. Uma pessoa chegou para mim e disse, apóstolo, eu recebi R$1.200 na minha conta. O governo federal fez aquela ação, meu irmão, é impressionante, pessoas que eram invisíveis, 40 milhões de pessoas autônomas, de repente se conectar, é um fenômeno. A Caixa Econômica dá conta para cadastrar tanta gente que não tinha conta. E aquilo que parecia que seria o caos,
como que florescendo, e a provisão foi se manifestando. E eu pergunto, depois de 2 anos e 6 meses, 8 meses, o que era antes, o que é agora você? Se nós formos sinceros, a maioria de nós temos um testemunho para dar. E alguns, porque não são gratos, não testemunham. Mas Deus nos abençoou de uma forma sobrenatural e sobre-humana. Eu fiz uma oração a Deus para que Deus nos dê mais uma chance como nação. Porque muitos, nestes 2 anos, meu irmão, cresceram, frutificaram, mas abandonaram Deus. Tem gente que se embrenhou no pecado. É impressionante, perder o temor de Deus. Jim Baker, ele era um televangelista, um dos mais famosos dos Estados Unidos. Ele construiu um parque chamado Heritage Center. E ele foi pego pela Receita Federal. Ele cometeu adultério. Depois a Receita Federal descobriu as fraudes. E ele foi para o cárcere. Interessante que um pastor foi visitá-lo. Se eu não me engano, John Bevere. Ele fala a respeito disso. E ele veio e ele abraçou o John Bevere e disse assim: Deus me trouxe para esse lugar para me salvar, porque eu estava perdido. Olha isso. Deus me trouxe para este lugar para me salvar, porque eu estava perdido. Ele disse assim: eu nunca deixei de amar a Deus, mas eu perdi o temor de Deus. Ele nunca deixei de amar a Deus, mas eu perdi o temor de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a sabedoria é suprema. A chave do tesouro é o temor do Senhor. A chave do tesouro é o temor do Senhor. E o temor do Senhor é o princípio, é o começo da sabedoria. A série é sobre o coração. Primeiro princípio é tudo sobre o coração. O segundo princípio é a prova. É a prova? O terceiro, Breno? O princípio do primeiro. E hoje o tema é vencendo Mamon. Vou encerrar. O teste mais rigoroso da nossa fé diz respeito ao dinheiro. Jesus, ele diz: não tem como vocês servirem a Deus e servirem as riquezas. Ou você há de amar a um e odiar o outro, ou você vai odiar a um e amar o outro. Não tem como servir a Deus e as riquezas. Por isso que é o teste e a prova, onde Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Queridos, prestem atenção. Se Deus, na Santa Escritura, tivesse estabelecido que nós deveríamos trazer para Ele 90% daquilo que Ele coloca nas nossas mãos, seria suficiente, mais que suficiente, vivermos com os 10%. Você acredita nisso ou não? Mas Deus não pediu isso. Ele diz: trazei todos os dízimos. O dízimo são os 10%. Ele diz: depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Ele diz: eu vou repreender o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não será estéril, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Aplauda o Senhor. Todas as nações. Todas as nações vos chamarão bem-aventurados. E alguém vai dizer: apóstolo, você não abriu nem a Bíblia para ler? Mas eu preguei e citei a Bíblia para você. Que os seus olhos sejam iluminados, que a sua percepção espiritual seja ativada,
Reconheça os feitos e as maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Esse momento de prova, de luta, de guerra que você está passando é um momento. E é mistério muitas vezes que passemos. Deus prova, sonda o nosso coração. Prossiga para o alvo, olhando para Jesus, rumo ao prêmio da soberana vocação. Não retroceda, não olhe para trás, olhe para frente. O apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, rumo ao prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Que a nossa mente seja purificada, lavada com o sangue do Cordeiro. Que o Espírito de Deus traga cura sobre as nossas emoções. E que todos os traumas que você traz na sua alma, impressos, que vem de infância, de juventude, mesmo no casamento, seja qual for, que você receba a sua cura hoje. A sua libertação hoje. Eu sei que algumas coisas a gente não tem como esquecer. Porque você não teve amnésia. Não vai ter. Mas você já não vai mais sentir a dor. É diferente. Amém? E se você precisar liberar perdão para alguém, para ser curado, libere. Muitas vezes precisamos somente liberar perdão. Para alguém que te ofendeu, abusou de você, rejeitou você. Não tem ninguém que passe por esta terra sem passar por um trauma. Mas é muito importante aprendermos a administrar isso. E o Espírito de Deus, Ele nos ajuda. Nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades. E eu quero orar por você. E se você precisa de uma cura, Deus vai curar você. Se você precisa de uma libertação, Deus vai libertar você. Se você chegou aqui exausto, cansado, quem sabe até pensando em desistir, Deus está renovando você. Você não vai desistir. Você vai prosseguir. Você vai caminhar mais 1 milha. Você precisa mais 2 milhas. Quantas milhas forem necessárias. Mas o Espírito de Deus vai com você. Se coloque em pé.